Porque o Marcos Duval, nessa semana, ele foi visitar prisioneiros, os prisioneiros terroristas que estão presos por tentar um golpe de Estado no dia 8. Quer dizer, ele estava com o Bolsonaro. Ele estava marcada para essa sexta-feira a filiação dele ao PL, que é o partido do Bolsonaro. Quer dizer, ele visita os terroristas, ele estava para se filiar ao PL e ele estava fazendo campanha sem parar pro Marinho, que é ex-ministro do Bolsonaro, ser candidato ao Senado. De repente, ele briga com a molecada do MBL, que hoje está com o Bolsonaro, mas que também quer jogar gasolina na fogueira. Ele briga com o pessoal, fica bravo e delata o Bolsonaro e fala, vai sair tudo na Veja. Estranho, para sair tudo na Veja porque ele já tinha dado a entrevista. E fica mais estranho ainda. Tá, acontece tudo isso, só que tem um problema. E aí leva a declaração do Flávio Dino. O problema não é só a declaração do Marcos Duval, e não importa qual das versões dele. Ele deu duas versões. Na primeira, foi que o Bolsonaro e o Daniel Silveira tentaram convencê-lo a gravar o Alexandre de Moraes. A segunda era que só o Daniel Silveira tentou convencer e o Bolsonaro ficou calado. Nas duas, o Bolsonaro cometeu crime porque estavam tramando um golpe de Estado. Ou ele estava articulando o golpe ele mesmo, ou estavam tramando na frente dele e ele não fez nada. Como presidente da República, ele cometeu crime de prevaricação, no mínimo. No mínimo. Mas a gente sabe que foi bem pior. Tá. Tem um outro problema aí, que é o que muita gente não tava ligando. Temos a minuta golpista encontrada na casa do Anderson Torres, ex-ministro do Bolsonaro. Aquela minuta é uma minuta de como o Bolsonaro daria um golpe via decreto. Prendendo, inclusive, o Alexandre de Moraes. Está escrito lá, a destituição, a prisão dos ministros do TSE. Se você ligar o que está escrito na minuta golpista com a conversa que o Marcos Duval disse, e ele mostrou mensagens à Veja, tem o áudio da Veja dele falando tudo mais, você vê que uma coisa está conectada à outra. Ou seja, tinha o plano, já tinha até a minuta golpista. Agora liga o terceiro fato. O Valdemar da Costa Neto jogou o Bolsonaro aos leões completamente e falou que todo mundo tinha minuta golpista. E que todo mundo circulava, cada um tinha uma minuta golpista diferente na sua casa e circulava normalmente ali na cúpula do governo Bolsonaro. Ou seja, estavam realmente planejando o golpe de Estado, não era uma pessoa nem duas, eram várias. Então, se você liga esses três pontos, você errou pro Bolsonaro. Aí entra o Flávio Dino. O Flávio Dino falou o seguinte, que prisões serão feitas e que a partir daí, ele não é o investigador do caso, mas desdobramentos serão feitos e muitas prisões serão pedidas. E aí ele deu a entender o seguinte, que o Bolsonaro vai ter a prisão dele pedida muito em breve. Saiu uma matéria da revista Fórum, e é importante falar o seguinte, a revista Fórum tem contatos do PT, muitos contatos no PT. Quando sai uma matéria lá, não é uma matéria que não é embasada. Diferente de algumas matérias na grande mídia em que você vê que o jornalista é porta-voz do terrorista e tá só tentando plantar uma narrativa para salvar o Valdemar, para salvar os generais, etc. Quando você vê uma matéria no 247, na revista Fórum, enfim, na mídia de esquerda, você sabe que ali tem uma versão dos fatos. A matéria diz claramente, Flávio Dino tá preparando a prisão do Bolsonaro. Porém, como eu disse, essa prisão tem que vir cheia de provas, com muitas provas. Então, fazendo as provas. Só que tem um problema pro Bolsonaro, pior ainda do que os que eu falei, que foi a estratégia dele quando saiu o escândalo. Qual foi a estratégia do Flávio? O Flávio ligou pro Marcos Duval e o Flávio estava no Senado. E aí todo mundo escutou o Flávio Bolsonaro falando com o senador Marcos Duval. Todo mundo escutou. Quando eu digo todo mundo, assim, dezenas de pessoas escutaram. Então saiu na mídia já abertamente como uma coisa, é verdade. O Flávio Bolsonaro ligou pro Marcos Duval 10 minutos antes da coletiva em que ele mudou a versão. E qual foi a mudança da versão? Esse que é o pior dos tiros no pé do Bolsonaro. Ele passou a culpar única e exclusivamente o Daniel Silveira. Enquanto ele dava a coletiva de imprensa dele, o Flávio Bolsonaro estava desesperado no Senado. Imagina o desespero do Flávio. Vou te mostrar aqui o vídeo. É curtinho. Desculpa colocar bandido na sua tela. Mas é curtinho aqui, alguns segundos. Flávio. Sobre o que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público. Contudo, numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fique... Ele vai e fala que
um parlamentar estava tentando demover duas pessoas que estavam na reunião de fazer uma coisa ilegal. O parlamentar era o Marcos Duval. As duas pessoas fazendo coisa legal, o pai dele, Jair Bolsonaro, e o Daniel Silveira. Aí ele fala que é uma coisa imoral e ilegal. 2 segundos depois, olha o nível de desespero entrando na cabeça. 2 segundos depois ele fala, não, mas eu não digo nem inquérito, porque não teve crime. Você acabou de dizer que era ilegal. E você não desconfirmou, ele não desmentiu a reunião. Pior, ele não desmentiu que o Bolsonaro estava com o Daniel Silveira, eram duas pessoas tentando fazer algo ilegal. Não desmentiu, ele entregou o pai. Depois, o Flávio foi às redes sociais, foi na mídia, vai falar que não, que na verdade é o Daniel Silveira quem cometeu tudo. E aí tá o problema, o Daniel Silveira tá preso. O Daniel Silveira tá preso, o Daniel Silveira da cadeia, ele foi informado pelo advogado dele, ele tem 2 visitas ao advogado todos os dias. Ele foi informado o seguinte, olha, te jogaram aos leões. Você vai ficar preso muito tempo, Daniel Silveira. Não é pouco, não. É muito tempo. Nossa, o Bolsonaro te deu lá o indulto da sua pena de 8 anos e 9 meses de prisão? Legal. Só que agora você está encarando uma cana brava aí, que são mais de 50 anos. Agora você está ferrado, Daniel Silveira. Ferrado de verde, amarelo, azul e branco. E o Bolsonaro, ó, te jogou. Porque a versão do bolsonarismo agora é o seguinte, é o Daniel Silveira que fez tudo sozinho. E o Bolsonaro só ficou calado. O pior, o Marcos Duval mostrou as mensagens do Daniel Silveira deu a entender que o Bolsonaro sabia e estava junto. Também não entender que o GSI do general Heleno também já tinha as escutas prontas, ou seja, tem gente do GSI que está envolvida, general Heleno no mínimo. Aí chega o Alexandre de Moraes e diz o seguinte, olha, a política do apaziguamento acabou, vai ser todo mundo punido, todo mundo, não vai mais ter paz, acabou a paz. Eu li a frase do Alexandre de Moraes, aí me lembrou até torcedor de futebol quando o time começa a perder, e nesse caso o time do Alexandre tá ganhando, e o torcedor começa a pichar o muro do centro de treinamento e fala, se não jogar por amor, vai jogar por terror, acabou a paz para o time que tá perdendo, para começar a jogar bem. No caso do Alexandre, o que ele tá mandando pro Bolsonaro é o seguinte, acabou a paz, agora vai ser por terror mesmo, vocês vão se ferrar de verde, amarelo, azul e branco, a gente vai para cima. Não, coincidentemente tem a prisão do Daniel Silveira. Só que tem um problema. A última vez que o Daniel Silveira foi preso, eu tô falando só que tem um problema tantas vezes que cada vez o problema vai piorando. E não é um problema não, tem vários. Quando o Daniel Silveira foi preso a última vez, ele ficou 4, 5 meses preso. Ele teve depressão na cadeia. Ele ficou com depressão profunda na cadeia, chorava, tinha crise de choro. É engraçado, nesses fascistas, é só coisa ficar ruim que os caras começam a chorar, tem crise de choro, tem depressão. O próprio Marcos Duval, foi o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, foi cobrado, porque tem um senador lá visitando terroristas. Aí o Pacheco falou, não, o Marcos Duval me informou que ele tá com depressão, então a gente tem que... Esse pessoal sempre usa uma doença psicológica, as doenças que eles geralmente fazem chacota, fala, depressão é frescura, é gente da direita que fala assim. Aí eles usam depois pra quê? Pra justificar todos os crimes que eles fazem. Já percebeu isso? Agora tô chorando. Pois bem, o Daniel Silveira prepara que ele vai começar a ter crise de choro, se é que já não tá tendo, nos próximos dias. Pior, da primeira vez que ele foi preso, o Daniel Silveira tinha uma promessa de que ele receberia o indulto do Bolsonaro. Então ele foi até o fim. Ele podia delatar, ele podia falar um monte, ele podia explodir, mas ele foi até o fim com o Bolsonaro e recebeu o indulto. A promessa foi cumprida, o Bolsonaro deu o indulto para ele. Ilegal, tudo mais, mas deu. Ok. Aí o que acontece? O indulto não funcionou muito, porque o STF manteve o Daniel Silveira com tornozeleira, ele quebrou a tornozeleira. Como é que ele foi no Palácio da Alvorada ver o Bolsonaro? Ele quebrou a tornozeleira. Ele quebrava a tornozeleira para poder sair por aí. Por isso ele levava multas de 15 mil reais diários. 15 mil reais por dia, por meses e meses. Em dezembro ele levou uma multa de 2 milhões e 600 mil reais. Tá. Aí agora, o Daniel Silveira tá preso e dessa vez ele não tem promessa nenhuma. Pelo contrário, o Flávio Bolsonaro jogou ele e jogou sem querer o próprio pai aos leões. Depois o Flávio Bolsonaro mudou o discurso, começou a jogar o Daniel Silveira aos leões. O Marcos Duval mudou completamente o discurso para jogar só o Daniel Silveira aos leões. E todo o bolsonarismo voltou às armas contra o Daniel Silveira. Aí eu falo uma coisa, o Daniel Silveira com depressão, tendo crises de choro, aquele cara grandão, chorando sozinho na cela. Não delatou porque ele tinha uma promessa do Bolsonaro, de que ele seria solto. O Bolsonaro cumpriu a promessa. Agora ele não tem promessa nenhuma e, pelo contrário, o bolsonarismo é quem tá jogando ele. Você vai pagar sozinho. Num crime que não serão 8 anos e 9 meses.
é um crime que serão mais de 50 anos de prisão. Cada um dos terroristas ali tá enfrentando penas de até 54 anos de prisão. Quem planejou enfrenta penas até piores do que quem executou. O Alexandre de Moraes falou sobre o caso. Ó, vamos lá, o Alexandre de Moraes aqui ontem à noite, num evento do LIDE. LIDE é a empresa do Dória, que fica pagando ministros do STF para viagens e tudo mais. Dória, vamos lá. Alexandre. E ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República, e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar, e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação, pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele afirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência, e que, infelizmente, não poderia confirmar. Não, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Aí vem o... Estou falando dos problemas do Bolsonaro, vem o próximo problema, a próxima bomba. O que não é oficial não existe. Tem uma coisa, o Marcos Duval foi convocado e ontem mesmo ele já depôs para a Polícia Federal, ou seja, agora é tudo oficial. Obviamente, no depoimento dele, ele colocou só o Daniel Silveira na fogueira, o que é pior ainda para o Bolsonaro, que o Daniel Silveira vai delatar. Não tenha dúvidas de que o Daniel Silveira, quando ele perceber que está isolado, que vai ficar 50 anos preso, o Daniel Silveira, quem o conhece diz, esse cara explode e ele vai com tudo. Tem uma chance gigantesca dele delatar, porque agora tem um depoimento oficial colocando o Daniel Silveira na fogueira, mas o depoimento também mostra, no mínimo, o crime de prevaricação do Bolsonaro. Porém, as investigações vão mostrar o contrário, já estão mostrando o contrário, que o Bolsonaro tentou o golpe de Estado. Ó, peço aí sua inscrição no canal, falou.